para todo mundo. É uma alegria estar aqui com vocês e poder dialogar um pouco sobre essa temática, né? Bens comuns já é um anúncio perigoso, né? Por quê? Porque a regra é bens particulares, né? Então, bens comuns e perspectivas, saídas biocêntricas, centradas na vida. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, sem ter projeção de slides e coisa, é um diálogo que eu quero abrir com vocês, espero fazer em 20 a 30 minutos, no máximo, e até abrir para vocês poderem fazer alguma pergunta que vocês queiram de aprofundamento, de esclarecimento. Eu quero contar praticamente uma história que começa no trágico e vai abrindo para o biocêntrico. E até eu diria ecobiocêntrico. Então, é uma experiência, é uma prática social na qual eu tive a oportunidade de participar e contribuir. Então, por isso que eu digo que, para mim, é contar uma história. Então, vocês sabem que nós temos no Brasil um dos biomas que se chama Caatinga. É mais conhecida como o semiárido brasileiro. Por quê? Porque é um bioma semiárido, certo? E vivem nesse bioma em torno de 30 milhões de pessoas. Não é que esteja vazio, não. Muita gente vive nesse bioma Caatinga. Pois bem, é característico em todos os biomas parecidos ou semiáridos de ter secas periódicas. O regime de chuvas é instável. Ele dificilmente, se você pega uma sequência de 5 anos, 2 anos podem ser dentro daquilo que se poderia considerar o ritmo normal de chuva e 3 anos mais desequilibrado. Então elas vêm fora de época. Ou até, e aí acontece periodicamente, não chove. Então não chove um período longo. Ou então não tem chuvas suficientes num período longo para poder viver nesse bioma. Então, se a gente depende das chuvas, aí a gente entra em crise de vida. A gente vai ter problema de produção, vai ter problema de alimentação, vai ter problema até de falta de água. Então, isso é característico de um bioma semiárido. O que aconteceu no nosso bioma Caatinga? Eu vou dar 2, 3 datas de referência para vocês, para poder justificar o núcleo central da mensagem que eu quero passar. No final dos anos 70, início dos anos 80 do século passado, já vocês identificam aí que é o período final da longa ditadura, nós tivemos uma seca prolongada na Caatinga, entre 1978, 79 até 82, 83. Só para vocês terem presente, eu vou colocar 2 informações essenciais para esse período. Aliás, melhor, 3 informações. A primeira, aconteceram saques. O que é isso? Populações locais se organizaram e partiram para armazém ou supermercado, lugar onde houvesse comida, para poder buscar a comida que eles precisavam para não morrer de fome. Então, se multiplicaram saques durante esse período de estiagem. Segunda característica, o pessoal teve
muita dificuldade para poder viver. Isso levou a Comissão Pastoral da Terra, onde eu trabalhava na época, se juntar, se unir com o Betinho, de saudosa memória, e a sua ONG do Rio de Janeiro, e mais outras entidades lá do Nordeste, e nós decidimos fazer uma pesquisa com as famílias dessa região semiárida para saber quantas pessoas tinham morrido de fome e sede, segundo a declaração da própria família. E nós chegamos a uma publicação que demos o título O Genocídio do Nordeste, 1979-1983. Aqui, nesse livro, e nas capelas populares, nas capelas, nas vilas do semiárido, foram colocadas também nas paredes os nomes das pessoas que as famílias declararam terem morrido por fome ou por sede. A maioria, crianças ou pessoas idosas. A lista que temos no livro aqui são mais de 4.000 pessoas que foram identificadas como vítimas desse período de seca no nosso semiárido brasileiro. Certo? Então, essa é a segunda dimensão. A terceira é que é muito comum, e vocês devem lembrar, inclusive, a pintura do Portinari, né? Muito célebre, dos retirantes. Então, famílias que, se sentindo sem condições de viver aí, naquele semiárido, que sempre aparece como esturricado, um chão todo rasgado, seco, e com um sol impressionante, e aí as famílias tendo que ir embora, têm que ir para outra região. Então, a migração forçada, muito significativa nesses anos aí. E eu vou acrescentar uma outra quarta que é mais complexa, porque não aconteceu, que é o seguinte: nós tentamos abrir um processo contra o ditador presidente da época, Figueiredo, por crime e por responsabilidade pelas mortes acontecidas no nosso semiárido. Sabem por quê? Porque a principal prática que o governo teve para poder acudir às famílias durante essa seca, além de distribuir água, e aí era o exército com caminhões-pipa, além disso, ofereceu a possibilidade do pessoal trabalhar em frentes de trabalho, pagando meio salário mínimo da época. Então, famílias de 4, 5, 6 pessoas, uma pessoa trabalhando a meio salário mínimo, teria condições de poder garantir a vida para a família? Então, nós queríamos responsabilizá-lo judicialmente pelo crime cometido, pelo governo não ter feito o que podia ter feito em relação à vida da população. Não conseguimos realizar isso, porque nem os responsáveis pela Igreja Católica, nem a OAB da época aceitaram apoiar isso, e se nós entrássemos sozinhos, provavelmente seríamos só presos, talvez torturados, talvez desaparecidos. Então, não tivemos condições de poder fazer isso. Bom, então esse é o primeiro evento, no final dos anos 70, início dos anos 80. Agora eu vou fazer um pulo. 2017. Está vendo? 2017. Um novo período de seca, na mesma região, durante 5 para 6 anos, um longo período de estiagem seca
de 5 para 6 anos, certo? Pergunto para vocês, vocês ouviram notícias de saques durante esse período? Vocês ouviram notícias de que houve uma migração intensa porque estava havendo a seca no semiárido? Vocês ouviram notícias de que tinham morrido muitas pessoas? Nada disso. Nada disso. Durante esse período de seca, no semiárido brasileiro, não aconteceu nada do que era já costume tradicional acontecer em todos os períodos de seca. Então a gente precisa se perguntar, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu que a população não sofreu do jeito que sofria lá atrás? Será que a população ficou diferente, então não precisa mais beber água, não precisa mais comer, não precisa mais... Ou será que aconteceu alguma coisa que mudou nas condições de vida do semiárido brasileiro? E aí, para indicar para vocês, eu já vou dizer que tem uma professora, chama Mariana Moreira Neto. Ela se deu o trabalho, nesse período já aí perto dos anos 17, 18, né, desse século, ela se deu o trabalho de fazer uma pesquisa sobre o semiárido brasileiro. E aí o resultado tem inclusive o título, Outro Sertão, Fronteiras da Convivência com o Semiárido. Outro Sertão. E ela vai afirmar, nessa tese, de que no semiárido brasileiro, nesses poucos anos, aconteceu de uma mudança tão significativa que essa região geográfica e essa região com população humana e outras formas de vida passou por uma mudança profunda, estrutural. Ela chegou a formular o seguinte: o semiárido brasileiro passou de um lugar que era visto como ou não vivo, ou caminhando para ser não vivo, portanto, ser deserto, tá? Passou a ser um outro sertão, vivo e fonte de vida. É isso que ela conseguiu constatar, sociologicamente. Então a gente tem que se perguntar, o que é que aconteceu para que houvesse essa mudança nesse bioma? E aí eu conto rapidamente algumas coisas que aconteceram e depois dialogamos aqui. Se vocês quiserem perguntar, a gente aprofunda à vontade. O que aconteceu? Então vou destacar algumas coisas na história em que eu mesmo vivi junto com eles. No final dos anos 90, lembrem, aquela estiagem, aquela seca foi no final dos anos 70, início dos anos 80. Agora, no final dos anos 90, tem um outro período de seca, de 3 anos, mas muito intensa, 3 para 4 anos. E aí a população começa a sofrer, do mesmo jeito que lá que nos anos 70. Aí o governo, a mesma coisa, joga carros-pipa para poder levar água, aí cria as frentes de trabalho para ir trabalhar nas fazendas, para construir barragens, fazer não sei o quê, arrumar estrada, pagando pouco, tá? E a população sofrendo. Aí os bispos do Nordeste pressionaram a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dizendo, olha, nosso povo aí está sofrendo demais. Então nós propomos que a CNBB organize uma campanha nacional de solidariedade
em apoio ao povo lá da região do semiárido brasileiro. E a CNBB aceitou e abriu uma campanha nacional. Certamente aqui de Santa Catarina, muita gente contribuiu, porque se recebeu contribuições do Rio Grande do Sul, São Paulo muito, Goiás muito, mas vieram contribuições de todo lado do Brasil. Mas o que aconteceu aí em relação à distribuição desses alimentos? Aqui que começa a mudança na minha compreensão. Na hora de distribuir esses alimentos, a Conferência dos Bispos pede à Caritas que seja responsável para fazer isso. A Caritas é uma organização nacional, mas ela tem equipe em cada diocese, então está no território, certo? Só que eu estava nesse período assessorando a equipe nacional da Caritas brasileira. Aí as equipes lá da região semiárida chamaram para reunir, e aí elas disseram: distribuir comida de novo? Não adianta nada, nós já fizemos isso tantas vezes. E se nós vamos nos ocupar em distribuir a comida, não vamos fazer o trabalho de conscientização, de organização do pessoal. Então, resistiram à tarefa ou à missão de distribuir a comida. Aí, na equipe nacional, nós sentamos e começamos a pensar: e agora? O que a gente faz? Pede para a CNBB organizar de outro jeito? O que a gente faz? E aqui surgem novos caminhos. Primeiro descobrimos que a ONU tem um programa que chama Alimentos por Trabalho. E aí procuramos o pessoal da ONU e eles toparam fazer parceria com essa campanha de solidariedade da CNBB, fazendo distribuição das comidas, dos alimentos, do que fosse doado, feito na metodologia da ONU, que você oferece alimentos, dialoga com a comunidade, e a comunidade calcula qual o preço, qual o valor desses alimentos, e a comunidade é desafiada a ela dedicar tempo equivalente, tempo que seria pago, para poder fazer alguma iniciativa que aumente a capacidade de resiliência da comunidade, que ela possa se sentir mais segura no outro momento que vai ter de seca. Não tem como, num semiárido vai ter outra seca. Então, a gente pegou essa metodologia e nós fizemos duas propostas aí como equipe nacional. A primeira, as equipes da Caritas da região. Vamos combinar o seguinte: vocês vão às comunidades mais distantes, aquelas que a distribuição de comida pública, via governos de estado, governo federal, via prefeituras, não alcança normalmente. Então, vamos para as comunidades mais periféricas. Lá, vocês vão sentar com elas e vocês vão fazer 2 processos de diálogo. Primeiro, vocês gostariam de ter uma cesta de alimentos durante esse período? Com que alimentos vocês gostariam de ter a cesta? Então, montar a cesta a partir da população e com outra orientação junto, com alimentos que de preferência pudessem ser comprados próximo da comunidade. Certo? Então, a primeira medida não se leva a comida como se fosse um ato de quem pode para quem não pode. Não. A gente dialoga, inclusive, sobre a comida. E constitui, organiza qual comida, qual quantidade para cada família, juntos, constrói juntos. Essa é a primeira medida. E isso, como consequência, levou a Caritas a ter que muitas vezes vender, por exemplo,
sacos de farinha que eram doados ou outras coisas, vender para poder comprar depois os alimentos da cesta combinada com as próprias famílias e na localidade. Por quê? Porque isso dinamiza, inclusive, a troca, o intercâmbio dentro da própria região. Não deixa que ela fique totalmente isolada. Esse foi o primeiro processo. Segundo processo, dialoguem com a comunidade para poder, inclusive, eles calcularem quanto eles teriam que pagar por essa comida que eles vão receber. Uma vez calculado isso, perguntem às comunidades se elas topariam, em vez de ir para as frentes organizadas pelo governo para fazer obras para os fazendeiros, ou obras que logo se estragam, como era o hábito. Então, dialoguem com elas no seguinte sentido: vocês topariam dedicar dias de vocês, dias de trabalho de vocês, correspondendo ao valor desses alimentos, mas agora atenção, para fazer algum tipo de iniciativa que vocês sabem que vai ajudar na próxima seca. Isto é, algum tipo de iniciativa que vai fazer com que a comunidade seja mais resiliente na próxima crise de seca que vai ter. O pessoal achou que era difícil, mas as comunidades corresponderam. E aqui dou a notícia: no processo de avaliação que fizemos em todos os estados, vocês sabem que o nosso semiárido pega territórios de 9 estados, porque entra até Minas Gerais e até um pouquinho do Espírito Santo. Então, nós fizemos avaliação em todos os estados. Eu participei em 2 deles. E sabem qual foi uma das constatações? Mais de 60% das iniciativas que eles começaram em troca dos alimentos, eles estavam decididos, as comunidades estavam decididas da continuidade. Então elas descobriram que aquele tipo de iniciativa estava favorável à vida da própria comunidade. Certo? Agora, a outra notícia. Nós espalhamos para todas as regiões do país, de onde vieram alimentos, vieram doações de solidariedade, dizendo o seguinte: a Caritas brasileira está assumindo o compromisso, junto com as Caritas da região lá, de, uma vez terminou o período da seca, nós não vamos parar mais com essa atividade. Nós vamos sentar, vamos chamar todo mundo que puder dar contribuições no mesmo sentido das comunidades lá, que elas procuraram fazer iniciativas que dessem resiliência a elas, comunidades. Então, qual o compromisso mais amplo? Nós vamos juntar universidades, vamos juntar ONGs, vamos juntar grupos de sindicato, vamos juntar todo mundo, igrejas, todo mundo que quiser e tenha contribuição para nós definirmos juntos o que é que nós podemos fazer permanentemente no semiárido brasileiro para que não aconteçam mais o sofrimento e as mortes nos períodos normais de seca numa região semiárida. Não foi fácil, mas fizemos muitas reuniões, muitos seminários, muita discussão. E aqui agora eu vou falar até baixinho, porque entre as informações e sugestões que foram dadas, aqui vai ser mais, talvez, significativa de mudança, nasceu de um nordestino que, por causa da necessidade, tinha vindo a São Paulo para poder trabalhar, ganhar um recursinho e apoiar a família. E quando ele chega em São Paulo para trabalhar, o trabalho que ofereceram para ele, que ele teve chance, foi construir piscinas em São Paulo.
E ele aprendeu a construir piscinas. E aí ele teve a ideia. E foi uma das entidades participantes desse diálogo que nos contou. Disse, olha, ele aprendeu a fazer, inclusive de forma arredondada, para não pressionar, não precisa fazer um paredão tão grande, porque o peso se distribui e dá certo. E ele já fez, inclusive, aqui, uma cisterna dessas e ela funcionou, não vazou água. E aí, disso e do diálogo todo, nasceu a ideia. Chove no semiárido. O semiárido brasileiro não é seco. Ao contrário do que se dizia, que a gente tinha que combater a seca, porque no semiárido brasileiro não tem chuva, não dá para viver. Ao contrário disso, descobrimos que chove no semiárido. Só que chove desorganizadamente. E aí, a partir dessa sugestão de cisterna, de uma caixa d'água, a gente começou a bolar. Por que não fazemos depósito de água em todo lado? Por que não fazemos uma cisterna em cada casa? E uma cisterna que colhe a água do telhado. Quando chover, vai realimentar a cisterna. E uma cisterna que é para garantir a vida. Então tem que ser uma cisterna cuidada para que ela tenha água boa para se beber e cozinhar. Certo? Pois bem, juntadas as muitas ideias, num evento paralelo a uma iniciativa da ONU para combater a desertificação, realizada no final do milênio, lá em Recife, Olinda, Recife, aí nós tivemos assembleia e aí se decidiu, olha, nosso compromisso agora já é o seguinte, 1 milhão de cisternas caseiras. Nós vamos conseguir construir 1 milhão de cisternas caseiras. Certo? Para isso, nós precisamos organizar quem coordene, quem articule essa iniciativa em todo o semiárido. E aí nasce a articulação do semiárido brasileiro, ASA. Certo? Que eu sugiro para vocês e para todo mundo que esteja nos ouvindo, entrem, por favor, no asa.org.br e vejam o que vocês vão encontrar lá, hoje, de anúncio do que é esse outro sertão. Nós já temos mais de 1.400.000 dessas cisternas construídas, com apoios que vêm de todo lado, inclusive, nada fácil, mas inclusive com conquista de políticas públicas, recursos públicos, tá? E mais 2 informações que são importantes. Não só fazer cisterna, e sim fazer processo educativo construindo cisternas. Então, a água, ela é o segredo da convivência com o semiárido brasileiro. Mas o segredo não é sozinho, ele não faz tudo sozinho. Por isso, processos educativos em todas as iniciativas sociais. Capacitação das pessoas para não ficar dependendo de fora para poder fazer as cisternas. Capacitação de professores e professoras para que toda a comunidade compreenda o que é o nosso semiárido e pense a educação de uma forma contextualizada e não ensinar lá que o Ivo viu a uva. Estou brincando com o meu próprio nome, né? E era assim que eu aprendi, quando menino, na alfabetização. Ivo viu a uva. Só que colocar isso lá no semiárido é completamente estúpido, porque não tem uva lá. Na minha terra tem uva, até que dava para poder conversar sobre a uva. E um Ivo, eu era um deles, certo? Mas não fazer uma educação contextualizada, que seja do semiárido e para as comunidades do semiárido. Outra coisa, estar aberto a outras sugestões, outras iniciativas que possam ajudar a ampliar.
Então, uma delas veio de uma experiência de um companheiro que teve a oportunidade de uma viagem para a China, e ele foi conhecer as comunidades rurais. E lá eles tinham uma segunda cisterna, feita, não precisa com tanto cuidado como a água de beber e cozinhar, mas ela junta água e ela serve para poder garantir a produção de alimentos. Já tem mais de 400 mil dessas cisternas, certo? E mais, não basta isso. É preciso redescobrir os animais próprios do semiárido. Não pode criar boi num semiárido, que boi é bebedor de água. Numa região que tem pouca água, a criar animais, como é a tradição, inclusive, das fazendas. Absurdo! Mas plantas adequadas ao semiárido, sementes adequadas ao semiárido, sementes que eles chamam sementes da paixão. Eu digo que é da paixão deles pelo território semiárido, das sementes mesmo apaixonadas. E elas frutificam muito bem. Então, sementes, árvores, animais, tudo que seja próprio do semiárido. E por último, agora, já a partir de práticas de experiência, fazer uma outra relação com o sol. Tem uma música do Roberto Malvesi que diz que o sol que nos castiga é o mesmo sol que nos dá vida. Essa frase hoje já é iluminação para toda a região da nossa Caatinga. O mesmo sol que nos castiga é o sol que nos dá vida. E hoje nós temos uma relação com o sol, seja para poder garantir tudo que a gente vai fazendo de agroecologia, de alimentos, de produção, de frutas, etc., com cuidado, junto com a própria natureza, e também para produzir a energia que nos ajuda a multiplicar a nossa capacidade, inclusive, de organizar, de produzir. Então, 1 milhão, agora já é parte dessa rede, a conquista de 1 milhão de telhados produzindo energia solar fotovoltaica, para poder dar mais autonomia à família e às comunidades. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, 2 coisas. A primeira, é verdade mesmo, há um outro sertão, vivo e fonte de vida. E se vocês duvidarem, vão visitar. Segunda coisa, por que não é ainda todo o semiárido que está nessa? Por que ainda tem muitas famílias, tem muita natureza, tem muito do bioma que não está dentro desse outro sertão vivo e fonte de vida? Por quê? Porque tem muita gente ainda ligada à tradição de exploração do território de tipo colonial e capitalista. E esses ainda têm força política para fazer com que a maior parte dos recursos públicos, em vez de serem destinados a multiplicar essas iniciativas de geração de outro sertão vivo e fonte de vida, ainda estão sendo aplicadas em iniciativas que agridem o bioma Caatinga, que provocam a morte dele e levam sofrimento para a população. E só anuncio aqui para a gente depois aprofundar, se vocês quiserem. Iniciativas de energia eólica de grandes empresas, iniciativa de energia solar, fotovoltaica de grandes empresas, construção de mineração aos montes, inclusive de urânio no Ceará, no semiárido. E agora, nos últimos dias, uma briga até do TikTok, querendo fazer um data center no Ceará,
são todas iniciativas criminosas para um semiárido. Todas elas exigem desmatamento, limpeza do terreno. Não pode nascer nada embaixo de onde se faz uma fazenda solar. E quando se faz aquelas torres imensas, tem que entrar caminhões, e fazem onde tem o vento. E aí desmatam, cortam a floresta, a cobertura vegetal da Caatinga. E por isso nós estamos ainda continuando em guerra, eu digo, guerra pela vida. Certo? Por quê? Porque enquanto eles tentam anunciar que estão fazendo o máximo de progresso, o máximo de transformação produtiva, na verdade estão gerando a morte. Morte do bioma e seus povos. E no outro lado, nós estamos tentando manter firme o caminho de conseguir que o próprio povo compreenda a região em que está e aí possa ir gerando iniciativas de fato, com a natureza e cuidando dela e devolvendo a vida. Por isso que o pessoal tem como uma das atividades símbolo desse período o recaatingamento. Isto é, são iniciativas de recriação da cobertura vegetal própria da Caatinga. E cuidado, minha gente, eu trabalho com enfrentamento das mudanças climáticas. Só agora os cientistas descobriram que o semiárido brasileiro, com a sua vegetação da Caatinga, é o bioma que mais capta CO2 da atmosfera. Ele concorre, inclusive, com a Amazônia. Só agora os cientistas se deram conta. Por quê? Porque não olhavam para o semiárido, porque não o estudavam. Hoje, até eles defendem recaatingamento. Por quê? Porque quanto mais vegetação da Caatinga nós tivermos, mais captação de CO2 nós vamos diminuir na atmosfera. Esse absurdo de continuar teimando no caminho que está nos levando à mudança climática e à tragédia climática que a gente já está próximo de estar vivendo. É isso, minha gente. Muito obrigado. Eu espero que isso nos ajude a perceber que o que se faz no bioma Caatinga pode-se estar fazendo em todos os outros biomas do nosso país. Se vocês olharem aí para a Mata Atlântica, da qual fazemos parte aqui, vocês vão ver que está sobrando 7, 8% da vegetação originária da Mata Atlântica. Depois a gente vai reclamar do desordem das chuvas, vai reclamar de falta de água, vai reclamar, coitado da natureza. Mas não é só a Mata Atlântica, todos os biomas. Para nós, hoje, aprendemos a partir dessa experiência de criação de um outro sertão, de que ou a gente faz um caminho de ter uma outra Mata Atlântica, de ter um outro sistema costeiro marinho, de ter um outro Pampa, de ter uma outra, um outro Cerrado, uma outra Amazônia, um outro Pantanal, ou então nós vamos nos lascar. Por quê? Porque nós não temos como viver se a natureza não estiver viva. E ela ser fonte de vida. Não tem como. Tem uns malucos aí que são dos principais causadores, que estão ainda achando que vão viver no mar, lá em Marte. Hoje a gente estava falando isso e alguém disse, tomara que eles que voem logo para lá, para nos deixar livres daqui. Tomara que eles vão logo. Mas nós precisamos recuperar e conviver com cada bioma para poder ter vida. Isso significa centrar a nossa vida, a nossa busca, tudo o que fizermos em torno da vida. Biocentrismo, biocêntrica, certo? Então,
Façamos isso para poder ter o direito, inclusive, originário de todos os direitos, que é o direito de viver. Obrigado.